Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Como que vocês estão? Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no meu canal, onde a gente vai falar hoje sobre 5 melhores investimentos para o ano agora de 2021, beleza? Vamos ver aqui como que tá a live, está pegando tudo certinho aqui. Tá todo mundo me escutando? Todo mundo me escutando aí certinho? Vamos só fazer um teste aqui para ver se tá certo aqui o áudio. E a gente já inicia aqui a nossa live. Tá dando tudo certinho para escutar? Beleza. Seguinte, a gente tá começando aqui a nossa live. Vocês já estão vendo aqui o slide, aqui do lado, na verdade. Já estão vendo aqui o slide. Então, aqui a gente vai falar sobre 5 melhores investimentos agora para 2021. E para quem já sabe aí como que a gente trabalha aqui no nosso canal, aqui como que a gente traz conteúdo para vocês. Se você já vê aqui nosso conteúdo direto, sabe que lá no final, se você fica com a gente até o final do vídeo, da live aqui, você vai ter um bônus aí, uma coisa extra aí. E a gente vai falar sobre uma coisinha muito interessante que não é nem aqui no Brasil que você pode investir, é fora do Brasil. Então fica comigo até o final para você saber o que é isso e para você começar a investir nisso, porque é uma coisa muito interessante e que eu tenho certeza que você vai curtir aí, beleza? Saber, pra você investir. Então, bora só dar um minutinho que o pessoal entrar e a gente já começa a nossa live aqui, fechou? Beleza? Bora lá então, bora lá. Bora lá, bora lá. Seguinte, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel. E recentemente me formei em administração e agora estou me especializando aí em finanças pessoais. E isso está me ajudando muito, estou trazendo aqui conteúdo para vocês, porque eu acredito muito que quanto mais eu ensino outras pessoas, mais eu passo o que eu sei para outras pessoas, mais eu aprendo com aquilo também. Então esse é um dos grandes motivos de eu estar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês aqui na internet, aqui no YouTube. E aqui a gente vai falar sobre 5 melhores investimentos agora para 2021, como eu já falei para vocês. E na semana que vem vai ser uma coisa muito interessante. Na semana que vem vai ser uma coisa diferente. Não vai ser igual essa live que a gente faz, deixa disponível aí por 7 dias. Na semana que vem a gente vai aí fazer uma coisa muito legal. A gente vai ensinar vocês como analisar uma ação de uma empresa. Isso mesmo, como analisar uma ação. Vai ser uma coisa tipo muito trabalhosa. A gente vai trazer toda uma estrutura interessante para vocês. E não vai ficar disponível por 7 dias. Vai ficar disponível somente até o final da live. Isso mesmo, até o final da live. Ou seja, se a live durar 1 hora, quer dizer que essa aula aí só vai durar 1 hora. Então vai ser uma coisa diferente aí que a gente vai trazer para vocês, que eu espero que vocês curtam muito, porque vai dar muito trabalho trazer esse conteúdo. Já tá dando, que a gente já tá aí estudando para trazer o conteúdo para vocês, então vai dar um trabalho aí interessante aí para trazer para vocês. Mas vai ser muito legal essa live. Então já se liguem nisso, fechou? Então bora lá. Seguinte, para começar a nossa live aqui, eu já falei quem eu sou e tudo mais. E agora, por que eu tô falando para vocês sobre esse negócio aí de investimentos e tudo mais? Eu não sei se você sabe, mas boa parte da população brasileira investe na poupança. Isso, se eu não me engano, 88% da população brasileira investe na poupança. Ou já investiu? Ou conhece alguém que investe na poupança? Eu não sei se você sabe, mas quem investe na poupança está perdendo muito dinheiro. Eu já falo aqui vários vídeos que eu já falei aqui no canal para vocês, quem está investindo na poupança está perdendo dinheiro. Por isso que eu resolvi trazer esses 5 melhores investimentos agora para 2021 para vocês, beleza? E esses são investimentos que você não é... Tem uns que é parecido com a poupança e tudo mais, só que não é. A poupança, quem está investindo na poupança está perdendo dinheiro. Esses outros investimentos, você não está perdendo dinheiro. Então é uma coisa muito interessante. Se você já assistiu outras lives minhas e tudo mais, eu já expliquei alguns desses investimentos, mas nessa live aqui eu vou falar aí para vocês os melhores agora para 2021. Fechou? Bora lá! Aviso aqui, eu já dei o aviso para vocês que as nossas lives é 7h30 e só fica disponível por 7 dias, né? Já dei o aviso para vocês. Hoje a gente começou às 8 horas para ver aqui como que vai, como que vocês estão disponíveis às 8 horas, se é mais interessante para vocês, por isso que a gente fez às 8. Mas se a gente achar interessante, a gente volta para 7h30. Aqui é uma coisa meio provisória. Mas as lives elas estão ficando disponíveis por 7 dias, até o começo da próxima live. Beleza? E bora lá! Aqui a gente tem o nosso primeiro investimento. Você já sabe que eu já falei bastante coisa aqui sobre o nosso querido CDB. Isso mesmo, nosso querido CDB. Tá aparecendo para vocês? CDB? Beleza? Aqui a gente tem o nosso querido CDB. Nosso querido CDB. CDB, para quem não sabe, é o Certificado de Depósito Bancário. E ele é mais ou menos aí como se você estivesse fazendo um empréstimo aí no banco. Só que em vez de você estar pegando emprestado aí o dinheiro do banco, no caso do CDB, você está emprestando o seu dinheiro pro banco. Ou seja, é uma coisa bem interessante aí para você fazer, para você investir o seu dinheiro, porque vai estar aí tendo rendimentos aí direto aí pelo banco. Tem CDBs aí com 100% CDI, tem outros com menos
menos que 100% CDI, sei lá, 95% CDI, ou até mais. Se tiver mais, é até melhor. Não sei se você sabe o que é CDI, eu já fiz um vídeo falando aqui no canal que é CDI. CDI nada mais é que uma taxa que ela acompanha a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Ou seja, 100% CDI é mais ou menos igual os 2% da nossa taxa Selic. Outros investimentos que rendem isso, a gente vai falar aqui ainda, que é o Tesouro Selic, para vocês. Mas aqui no caso, 100% CDI é 2% ao ano. Pelo menos nesse caso hoje, porque a nossa taxa Selic hoje está em 2%. Beleza? Então 100% CDI é isso, 2% ao ano. Aqui eu coloquei resgate imediato, porque não são todos CDBs que você pode resgatar a todo momento aí. Só que CDBs aí que você tem resgate imediato é uma coisa muito interessante, por exemplo, para você colocar a sua reserva de emergência. Não só CDB que você pode colocar, mas também, por exemplo, Tesouro Selic, porque eles têm ali resgate imediato, você pode resgatar a qualquer momento. Vamos supor que você tenha um problema na sua, sei lá, com o seu carro, com a sua casa, alguma coisa assim, você precisa de um dinheiro. Então aqui nesse caso você pode ir lá resgatar e você já tem o dinheiro na sua mão. É como se fosse a poupança. Então é muito interessante CDB com resgate imediato. Por isso que eu coloquei aqui o primeiro investimento aí para 2021, que são os melhores investimentos aí, é um CDB com 100% CDI com resgate imediato. Esse CDB aqui é perfeito para você fazer a sua reserva de emergência, caso você não tenha ainda, beleza? Então esse aqui é um CDB muito interessante. Tem outras coisinhas aí, por exemplo, o CDB que faz parte aí do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito e tudo mais, mas isso a gente já explica em outras lives para vocês, então vocês já estão cansados de ouvir o que é isso, beleza? Então, aqui o nosso primeiro investimento é esse. Por que eu recomendo o CDB? Porque nesse caso aqui, porque ele tem 100% CDI, está rendendo eles 2%, e você pode resgatar ele a qualquer momento. Ele é ideal para você fazer a sua reserva de emergência, beleza? Ele é ideal para fazer a sua reserva de emergência, simples. Agora, vamos lá, vamos ver o nosso segundo investimento. Mas antes de a gente passar para o nosso segundo investimento, queria falar para você que ainda não me segue no canal do Telegram, para você participar, clicando no link aqui abaixo, aqui na descrição dessa live. Tem um link aqui do canal do Telegram para você participar. Lá você recebe todos os conteúdos que eu posto, que são diferentes de todos esses aqui que a gente fala aqui no canal e tudo mais, que são bem legais, que vale muito a pena você participar. São conteúdos exclusivos que você não vê em nenhum outro lugar. Fora que esses slides que vocês estão vendo aqui na live agora, eles daqui a pouco que acabar a live vai estar disponível lá no canal do Telegram. Ou seja, se você pegar esses slides aqui para você saber qual foi os investimentos que eu recomendei e tudo mais, vai estar disponível lá no canal do Telegram. Daqui a pouco na hora que acabar a live. Então já segue lá e participa, fechou? Agora a gente vai lá para o nosso segundo investimento aqui. Nosso segundo investimento é isso aqui mesmo que está aparecendo aqui para você. LCIs e LCAs. LCIs e LCAs. Eu não sei se você sabe o que é LCI e LCA, mas LCI e LCA nada mais é que letra de crédito imobiliário, LCI, e a letra de crédito agropecuário. Ah, Gabriel, mas o que é isso? Isso é basicamente um financiamento ali, um CDB. É como se fosse um CDB ali, só que não é um CDB em si. A LCI e a LCA, elas é mais ou menos como um CDB no sentido de... Lá tem o título lá da LCI e tudo mais, só que quando você está investindo numa LCI, você está investindo, por exemplo, aqui na LCI no caso, você está investindo no ramo imobiliário, de casa e tudo mais. No caso da LCA, você está investindo aí no setor agropecuário. E por que esses são dois títulos aqui que eu recomendo que você invista? Porque eles são isentos de imposto de renda. Quando você for pesquisar aí, por exemplo, a rentabilidade deles e tudo mais, você vai ver igual que o CDB, ali, por exemplo, 100% CDI, só que 100% CDI, no caso ali, é uma LCI ali mais... uma LCI até mais interessante. Só que a maioria você vai achar ali em 95% CDI ou algo assim. Eu recomendo aqui para você, nesse caso aqui, uma LCI e uma LCA de pelo menos ali uns 110%. Pelo menos 110%. 110%. Pelo menos. Vou colocar aqui, ó. 110% do CDI. No mínimo ali, uma LCI e uma LCA de 110% CDI. Por quê? Porque as LCIs elas são isentas de imposto de renda, é uma coisa interessante, aí beleza, fechou. Só que é um título que geralmente ele não tem alta liquidez, ele tem um tempinho a mais ali. Por exemplo, no mínimo ali tem algumas LCIs que são 3 meses de resgate ali, são 90 dias. Tem outras LCIs que são 180, tem outras LCIs que é só no vencimento, no caso aí, por exemplo, 2024, 2023. Então eu recomendo que pelo menos aí tenha 110% CDI e seja aí isento de imposto de renda, que no caso uma LCI e uma LCA já é isento de imposto de renda. Mas no caso aqui, estou recomendando aqui para você com 110% CDI, porque aí ela tem um período maior. Geralmente as LCIs não tem resgate imediato. Se você achar uma de resgate imediato, fechou. Se tiver menos ali 100% CDI, tranquilo, porque tem resgate imediato e está ali sendo isento do imposto de renda. Mas no caso aqui,
que eu tô falando aqui, que geralmente elas têm um período a mais, no mínimo ali 110% CDI, e aí no caso da isenção de imposto de renda é para todo mundo, beleza? Vamos ver como que tá no YouTube aqui, como que o pessoal tá vendo aqui a nossa live, tá tudo certo? Podem comentar aí na live, pessoal. Bora lá? Mas beleza, beleza, a LCI basicamente é isso aqui, LCI e LCA, quando você está investindo na LCI, você está investindo aí no ramo imobiliário, quando você está investindo ali na LCA, você está investindo no ramo agropecuário. Então são coisas aí interessantes porque elas são isentas de imposto de renda. Então é uma coisa bem legal aí para você que não quer pagar imposto de renda, que tem essa rentabilidade e tudo mais. Então recomendo isso daí para você. Aí é o nosso segundo melhor investimento agora para 2021 que eu recomendo, beleza? Então bora aqui ver o nosso terceiro investimento, nosso terceiro melhor investimento aqui. Como vocês já estão vendo aí, eu vou até deixar aqui maior para vocês, porque está pequeno aqui. Vamos só aumentar aqui, Beleza. Só acertar aqui, deixar bonitinho. Beleza. Aqui a gente tem o Tesouro Selic. Não sei se você sabe o que é o Tesouro Selic, já expliquei algumas lives aqui, já falei só sobre Tesouro Direto. Mas o Tesouro Selic, ele é mais ou menos igual ao CDB. Ele ali tem resgate imediato. E ele rende ali a mesma coisa que um CDB de 100% CDI. Ele rende ali, o Tesouro Selic, ele rende ali 2% no caso. Ele rende 2% ao ano. E no caso, ele rende aí a nossa taxa Selic, que está em 2%. Não é óbvio, né? Então, ele é uma coisa bem interessante, um título bem interessante para você investir agora, somente para você fazer a sua reserva de emergência. Porque ele é um investimento que você pode fazer Vamos supor que você coloca aí o seu dinheiro aí para se preparar futuramente aí para ter uma reserva de emergência, no caso, né? E você pode colocar porque você pode resgatar a qualquer momento. Ele pode ser até melhor que o CDB. Por quê? Até melhor que o CDB. Por um motivo muito simples. O Tesouro Selic, ele geralmente tem um vencimento ali, vamos supor que de uns 4, 5 anos. Já que no CDB, geralmente é uns 3 anos, mais ou menos. Vamos colocar aqui o CDB. Geralmente o CDB ele tem um vencimento ali de 2 a 3 anos. Então, cada vez que você resgata esse título ali porque venceu e tudo mais, vamos supor que você acabou de resgatar ele. Depois você for investir ele em outro lugar de novo, para não ficar parado ali sem render nada, depois quando você for resgatar ele de novo, você vai ter que pagar imposto de renda. Ou seja, você vai ter que pagar imposto de renda quando venceu ali, porque o título venceu, e também você vai ter que pagar imposto de renda quando você for resgatar no próximo título. Então vamos supor que você fica ali, sei lá, uns 10 anos. No mínimo ali no CDB você vai ter que passar ali umas 2, 3 vezes de um CDB para outro porque ele venceu. Já no Tesouro Selic você não tem muito disso. O Tesouro Selic ele é interessante porque ele tem um vencimento maior. Então por isso que eu recomendo, dependendo, é mais interessante que você coloque sua reserva de emergência no Tesouro Selic e não no CDB. Mas vale a pena você procurar aí, porque tem CDBs que às vezes rende mais que 100% CDI. Se você entrar, por exemplo, na corretora aqui, eu uso o Banco Inter como corretora. Às vezes eu entro aqui, eu vejo lá CDBs assim, tipo, de 150% CDI, 160%, não é difícil. Só que, geralmente, esses CDBs assim, mais com uma taxa maior, eles acabam não tendo resgate imediato, então acaba não sendo uma coisa muito interessante. Mas no caso aqui do Tesouro Selic, do CDB, é interessante você ver aí, se for no caso aí para você colocar a sua reserva de emergência, você dá uma pesquisada para ver qual que vale mais a pena. Outra coisa muito interessante aqui do Tesouro Selic é que no ano passado, em junho, mais ou menos, junho, julho, teve a liberação ali da B3, que era uma taxa que a gente tinha que pagar quando fosse resgatar o nosso título ali, que era a taxa da B3. E a B3 zerou para o Tesouro Selic. Os outros títulos, como o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Prefixado, ainda continua essa taxa da B3. Mas nesse caso aqui do Tesouro Selic não tem mais essa taxa. Então é uma coisa bem interessante aí. Tanto que quando você, por exemplo, fosse investir, por exemplo, ali no Tesouro Selic e tudo mais, você já tinha que ver lá uma taxinha da B3 e tudo mais, e acaba que não era uma coisa tão legal. Hoje você só paga no Tesouro Selic o imposto de renda. É uma coisa muito, não assim, tipo, ruim, mas tá melhor do que antes, porque antes você tinha que pagar a taxa da B3. Então por isso que o Tesouro Selic acaba sendo uma coisa bem interessante ali para você que está começando a investir, quer montar sua reserva de emergência e por aí vai. Então ele pode ser até melhor que o CDB por esse motivo aí, dependendo do tempo que você for deixar lá a sua reserva e tudo mais. Então acaba que vale mais a pena você deixar no Tesouro Selic, ou dependendo, você pode deixar no CDB, tranquilamente. Você decide aí, ver qual que é melhor para você, qual que tem as taxas melhor, como que tá aí para você, beleza? Então bora ver aqui o nosso quarto investimento. Mas antes vamos ver aqui, vamos só ver aqui uma coisinha aqui do CDB. CDB tá certo aqui. Beleza, vamos lá para o nosso quarto investimento. Nosso quarto investimento aqui nada mais é que o fundos imobiliários. Ele não faz parte da renda fixa, mas ele é um investimento muito interessante. Eu acho que tá meio pequeno aqui para você, deixa eu aumentar aqui. Fundos imobiliários, eu não sei se todo mundo sabe o que é fundos imobiliários, mas é um investimento muito interessante para você fazer aí.
E eu falo dos fundos imobiliários para fazer porque é uma coisa aí muito legal de investimento, é uma coisa assim muito interessante. Como assim, Gabriel, muito interessante? Os fundos imobiliários, por que ele é legal? Ele, quando você investe em fundos imobiliários, por mais que ele seja ali renda variável, você pode, você coloca seu dinheiro lá, por exemplo, você compra uma cota lá que está valendo R$100, ela pode tanto cair para 80, tanto subir para 120 ou algo assim. Então, o fundos imobiliários ele é mais arriscado sim. Só que, fundos imobiliários você consegue receber rendimentos todos os meses. Por quê? Não sei se você sabe como que funciona o fundo imobiliário. Mas o fundo imobiliário, ele, vamos supor que você tem um shopping ali. Tem um shopping. O shopping tem diversas lojas, certo? Aquele shopping, aquelas lojas são alugadas para alguém. Aquele aluguel ali que a pessoa paga vai para a administração do shopping. Essa administração distribui esse aluguel para os cotistas. É mais ou menos isso a ideia aqui do fundo imobiliário. Então ele é interessante porque você recebe o dinheiro ali, o aluguel, todos os meses. Então é uma renda aí que você recebe aí todos os meses, você pode utilizar do jeito que você bem quiser. Vai cair sempre na sua conta lá, todo mês, aí um dinheirinho. Se eu não me engano, no caso aqui agora, no dia 15 mais ou menos, dia 14 já cai ali, por exemplo, os meus. Eu tenho ali algumas cotas de fundos imobiliários e sempre ali dia 14, dia 13, dia 15 é os dias aí que cai ali que eles pagam dividendos. É uma coisa bem interessante, é um rendimento bem legal. Por isso que eu recomendo fundos imobiliários. Ah, Gabriel, mas você não recomenda um certeiro aí? Eu não vou recomendar nessa live aqui, tá? Tem outras lives aí que eu vou fazer para vocês. Eu vou falar um pouco mais sobre fundos imobiliários, como que você pode analisar um fundo imobiliário. Eu vou mostrar para vocês. Mas aqui eu quero falar para vocês sobre fundos imobiliários. É que os fundos imobiliários eles são bem interessantes para quem está começando a investir também. Por quê? Vamos supor que você está pensando em uma aposentadoria ou alguma coisa assim. Vamos supor que você já fez sua reserva de emergência, tá? Depois se você investir nessa renda variável que é interessante, você já tenha feito sua reserva de emergência para caso você precisar aí de dinheiro. Então, monta sua reserva primeiro, usa lá o Tesouro Selic, o CDB, depois você pula para renda variável. Mas aqui no caso dos fundos imobiliários, porque eu falo para quem está começando? Vamos supor que você está começando a estruturar aí a sua aposentadoria. No meu curso eu falo, a gente tem um passo a passo de como você fazer sua reserva, depois como você montar sua aposentadoria, e depois como você pode investir aí direto na renda variável, sempre, em ações e tudo mais. Mas aqui no caso, os fundos imobiliários, eu uso ele como aposentadoria e eu também recomendo isso para os meus alunos também para usar como ali para aposentadoria, porque é uma coisa bem interessante. Por exemplo, se você calcular ali, tem uma planilha que eu utilizo, que meus alunos também utilizam, para a gente calcular, para ver quanto que a gente precisa ter em fundos imobiliários a um tal rendimento de, sei lá, 6% ao mês, 6% ao ano no caso. A gente calcula lá e vê quanto de fundos imobiliários a gente precisa ter aí lá para, sei lá, daqui uns 10, 15 anos para a gente conseguir se aposentar. Não 10, 15 anos, mas um tempinho aí, sei lá, uns 20, 30 anos. Essa é a ideia. Então, os fundos imobiliários é legal porque você recebe todos os meses. É como se fosse sua aposentadoria aí, sei lá, privada que você fez, aposentadoria de INSS e tudo mais. Então, acaba que isso aqui é muito mais interessante para você fazer. Então, por isso que eu recomendo fundos imobiliários, porque é uma coisa que você sempre vai estar rendendo ali. Pode ter variação ali e tudo mais, no preço da cota e tudo mais, pode. Só que é uma coisa ali legal, no sentido de pode ser que caia, só que sempre vai estar subindo. Esse dia eu vi até um negócio aqui que o pessoal tava falando, porque em março do ano passado, quando começou o coronavírus aí a bolsa caiu, tipo, a bolsa estava em 120 mil pontos, aí ela caiu para 60 mil pontos aí em março, mais ou menos. Todo mundo ficou, nossa, isso, aquilo, outro. Só que depois que passou isso, começou a subir de novo. A bolsa agora no final do ano de dezembro já estava em 122 mil pontos novamente. Então foi uma coisa bem interessante aí. Sempre a bolsa está se superando. Então, por mais que caia ali, que desvalorize uma época e tudo mais, só que sempre isso vai estar crescendo. Pode ser que você invista em um que quebre, uma empresa que quebre? Pode ser. Por isso que é importante que você analise. Em breve a gente vai trazer lives aqui, tanto mostrando como analisar os fundos imobiliários, e na semana que vem a gente vai trazer uma live aqui mostrando como analisar uma ação. Isso mesmo, a gente vai trazer uma live semana que vem. Mas enfim, fundos imobiliários é uma coisa muito interessante para você investir, porque você recebe todos os meses. Por isso que eu coloquei que é um dos melhores investimentos para 2021. Não só 2021, mas que eu recomendo aí para sua vida toda. Fundos imobiliários são os meus queridinhos, eu tenho muitos deles, eu amo os fundos imobiliários. Então, vamos lá para o nosso último aqui investimento. Só que a gente não vai parar nele, depois eu vou dar uma coisinha a mais para vocês, um bônus aí. E antes de eu falar aqui do nosso último investimento, queria falar para vocês que o último investimento, ele faz parte de renda variável, sim, faz parte de renda variável, só que é uma coisa aí que sempre vai estar crescendo aí junto com a bolsa, por exemplo. Acabei de falar da bolsa, então vamos falar sobre ações. Cadê aqui? Vamos, desce. Ações. Aqui a gente tem as ações. Eu não sei se sabe como que analisa uma ação, não sei se você sabe aí como que você compra uma ação, nem nada disso.
Mas uma ação é muito simples de comprar, muito simples de você ter ali, de você colocar no seu CPF, uma coisa muito simples e não é muito caro. Eu sei que tem muita gente que fala assim, nossa, mas para investir eu preciso de ser milionário e tudo mais, só que você não precisa. Você pode investir ali, por exemplo, tem ações ali que são R$8. Eu tenho ações na minha carteira aí de investimento que são R$8. Isso mesmo, eu tenho ações que são R$8. Então é uma coisa muito interessante que você pode investir com pouco dinheiro e ali vale muito a pena, porque sempre vai estar crescendo ali, por exemplo, junto com a bolsa. Então, ações é um dos melhores investimentos agora para 2021 também. Só que você também tem que saber escolher as ações aí. Na próxima semana a gente vai trazer aí como que você pode analisar uma ação e em breve a gente vai trazer aí algumas ações aí que a gente julga ser as melhores aí para 2021, 2022 também. Mas aqui o que eu quero que vocês saibam é que ações sempre vai ser um investimento de longo prazo, não de curto prazo. As pessoas, elas compram uma ação, elas já querem ter ganho amanhã. Só que se você comprar para ter ganho amanhã, você não está vivendo de verdade. Você está só ali arriscando. Essa é a verdade. Para você comprar uma ação, para você ter uma ação ali sua mesmo, pensando no longo prazo, você tem que comprar e deixar ela ali, esquecer ela. E deixar só rendendo. Eu, por exemplo, eu tenho títulos lá fora do país e eu tenho lá eles que eu analisei, eu vi como que eles estavam e tudo mais, e eu deixei lá. Eu nem sei como que tá valendo hoje e tudo mais, mas eu deixo lá. Então, eu sempre compro por longo prazo. E essa é a dica que eu dou para vocês. Sempre compre pensando no longo prazo, pois no longo prazo toda e qualquer ação, ou fundos imobiliários, ou o que for, pode trazer um rendimento espetacular. Eu falo isso porque já vi muitos gráficos da bolsa, de rendimentos que já teve aí na bolsa e tudo mais, e eu vi que o rendimento no longo prazo, eles são gigantes. Então por isso que eu recomendo aí para você investir em ações no longo prazo, tá? Não no curto prazo. Fundos imobiliários também, longo prazo também. Aqui, Tesouro Selic também para longo prazo? Também. LCI e LCA para longo prazo? Também. CDB para longo prazo? Também. Foque sempre no longo prazo, pois no longo prazo tudo valoriza. Essa é a verdade. E conforme eu prometi para vocês, eu trouxe uma coisinha a mais aqui para vocês e que eu quero mostrar mais aí para vocês. Hates. Coloquei aqui os hates. Tá, Gabriel, mas o que são hates? Nunca ouvi esse termo nem nada, nunca vi ninguém falando. Agora você tá me falando isso como bônus. Aqui eu já coloquei aqui uma definição aqui na frente aqui, ó. Vou até fechar aqui. O que são os hates? Hates são mais ou menos nossos fundos imobiliários aqui no Brasil, só que lá nos Estados Unidos. Eu tenho fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, tá? Eu tenho esses hates. Não é exatamente fundo imobiliário, só que eles são muito parecidos com fundo imobiliário. Então, por isso que eu invisto neles, acho interessante. Tenho aqui muito aqui no Brasil, fundos imobiliários, só que eu também acho interessante investir neles, por exemplo, lá fora. E por que eu invisto lá fora nesses rates aí, por exemplo? Uma coisa muito legal é que, por exemplo, o dólar está cada vez subindo mais. Ah, Gabriel, eu sei, tá ruim isso. Beleza, tá ruim. Só que se você tem alguma coisinha lá fora, algum investimento lá fora, significa que você pode ter muito ganho através disso. Então, é uma coisa bem interessante aí no longo prazo. Então, sempre tome cuidado com isso. Então, se você quer aí ter rendimentos bons aí de verdade, invista, se exponha lá fora e tudo mais, coloque seu dinheiro lá fora. Não estou falando para você colocar todo o seu dinheiro, vende sua casa e colocar seu dinheiro. Não, estou falando para você colocar ali uma quantia ali considerável que você pode investir, tá? Então, sempre invista com consciência, saber, nossa, isso aqui eu posso investir, beleza. Isso aqui não vai me prejudicar se eu perder. Então, sempre você tem que pensar assim, você tem que analisar, você tem que ver aí o que vale a pena para você e tudo mais. Mas os rates são uma coisa aí muito interessante. Ele também te paga ali dividendos ali a cada 3 meses. É uma coisa bem legal. Então, eu recomendo muito que você invista em rates, que é um investimento aí muito interessante que é fora do país. Você está se expondo ao dólar. Ou seja, você está recebendo dividendos em dólar. Então, é uma coisa muito legal. Ah, Gabriel, mas só que eles são caros, mas não tanto. Um rate ali, quando eu comprei o meu rate lá que eu tenho lá fora, ele estava valendo ali cerca de, sei lá, 10 dólares. Isso estava dando uns 60, 80 reais. Então, é uma coisa ali, assim, interessante, sabe? Então, não estava dando 60, não sei. Estava dando, acho que, uns 100 reais, mais ou menos, na época. Não lembro. Não sei como que estava. Eu sei que comprei já faz um tempo já. Mas é um investimento muito interessante, são os rates. Por isso que eu trouxe aqui para vocês. Ah, Gabriel, mas eu posso investir em BDR? Você pode investir em BDR. Que são os Brazilian Depository Receipts. Já fiz um vídeo aqui falando aqui no canal sobre eles. E não recomendo que você invista neles, tá? Não recomendo que você invista neles,
mas você pode ver lá o vídeo, você pode tirar suas próprias conclusões. Só você procurar aqui no nosso canal aqui um vídeo falando sobre BDR. Só escrever Belas Finanças BDR, vai aparecer o nosso vídeo, você vai ver ali por que eu não recomendo que você invista nesses BDRs, beleza? Mas aqui a gente falou aqui sobre o nosso bônus e tudo mais. Aqui antes de acabar a nossa live, queria falar para vocês aí sobre o canal Telegram novamente. A gente vai colocar esse slide aqui lá no canal Telegram, esse slide aqui que você está vendo aqui. A gente vai colocar no nosso canal Telegram e você pode acessar ele e participar do lado do canal do Telegram. Lá a gente tem bastante conteúdo que a gente posta lá, diferente daqui que a gente fala aqui no canal. Não só aqui no canal, tanto no Instagram e tudo mais. São conteúdos diferentes. E lá vocês vão aprender muita coisa. E esse slide que a gente vai colocar lá, esse slide aqui da aula de hoje, são esses aqui, ó, falando sobre investimentos. Lá já tem outros documentos que eu já coloquei lá também pro pessoal, falando sobre tesouro direto, já coloquei documento lá, já coloquei várias coisas. Então a gente tem esse slide aqui também, vai colocar lá agora, já acabar a live aqui que a gente fizer. Beleza? Então, essa aqui foi a nossa live de hoje, fechou? Espero que vocês tenham curtido, a gente falou isso sobre nossos 5 melhores investimentos agora para 2021. Na próxima semana, não se esqueça, na próxima semana a gente vai fazer uma live todinha ensinando a analisar uma ação. E se vocês falar muito aí nos comentários ou algo assim, falar que quer também uma live aí sobre fundos imobiliários, como analisar um fundo imobiliário, a gente também vai trazer uma live ensinando como analisar um fundo imobiliário. Então, se eu ver que vocês estão curtindo aí, que vocês estão querendo esse tipo de conteúdo, eu vou trazer aqui mais para vocês de análise e tudo mais, porque é uma coisa bem interessante, que ajuda muito aí na hora de tomar uma decisão para comprar uma ação, um fundo imobiliário, ou o que quer que seja. Então, eu já fiz algumas lives aqui falando sobre simulando o tesouro direto e tudo mais, só que aqui no caso não vai ser uma simulação, a gente vai fazer aí uma análise de fato. Então vai ser bem interessante, fechou? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido a nossa live de hoje, e eu te vejo até a nossa próxima live, beleza? Que vai ser na nossa próxima terça-feira, às 8 horas da noite, ou 7h30, a gente vai ver aí qual que vai ser o horário mais interessante, fechou? E é basicamente isso. Essa live aqui, só lembrando que essa live aqui só vai estar disponível durante 7 dias aí, até o início, no caso, da nossa próxima live. Começando outra live, essa aqui vai sair do ar. Então, beleza, pessoal. Seguinte, é isso. Espero que vocês tenham curtido e grande abraço e até mais, fechou?